Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada eu ensinei para vocês a pintarem o Buzz da Toy Story. E muitas pessoas me pediram os outros personagens. Então hoje é a vez do Woody, o xerife. Então deixe o like nesse vídeo e me acompanhe no passo a passo da aula de hoje. E aí, gente, estão preparados para mais uma aula hoje? É isso aí, com o personagem de hoje, o Woody, do Toy Story, né? Então, gente, olha só, lembrando que na aula passada nós já pintamos aqui o Buzz, tá? Então, vai acompanhando a cada aula, não perca nenhuma para você pintar todos. Aqui já estamos com o risco, tá? Eu já transferi ele para o tecido, mas para você ainda que não viu outros vídeos meus, que não sabem como que eu faço, tá? Tá aqui pela primeira vez, eu faço exatamente assim. Primeiro eu fixo eles aqui nas pontinhas, tá? Na toalha, com fita crepe, coloco aqui o carbono por baixo, a parte mais escura para baixo, tá? E aí, com a caneta, assim, sem tinta, eu vou simplesmente passando sobre o desenho. Vou passando sobre ele todas as linhas, tá? Gente, presta bem atenção para ficar bem certinho, tá bem? E outra coisa, você coloca uma pressãozinha. Para você saber se está saindo embaixo ou não, você levanta um pouquinho sem deixar sair aqui do lugar. Com cuidado, você levanta. Se o desenho já estiver todo certinho aqui, ok. Então, pronto, você vai retirar com cuidado o carbono para ele não sujar o seu tecido. Aqui eu estou utilizando uma toalha, tá? Uma toalha da marca Deller com o barrado para pintura. A cor dessa toalha, ela aproxima aqui até mesmo do camurça, meio que aqui já escurece um pouquinho, tá? Que é a cor marrom café. O marrom café é um pouco mais escuro, o caqui sai totalmente aqui do tom. Então a cor mais próxima aqui é esse camurça. Eu achei linda essa toalha, tá bom? Então vamos começar a nossa pintura. Para começar, nós vamos utilizar o salmão bebê, vou continuar usando essa cor para a base da pele, tá? E o pêssego para então escurecer e fazer a sombra. São cores, tá? As tintas, né? Acrylex que eu utilizo aqui, tá bom, gente? Eu já pego aqui o meu pincel da Condor 421 número 6, pego um pouco da tinta mais clara, que no caso aqui é o salmão bebê. Se você não tem essa cor, pode ser também amarelo pele. E já vou preenchendo todo o rosto, tá? E a orelha aqui, toda a parte da pele mesmo. Pode preencher sem medo. Não precisam utilizar nenhum tipo de diluente, clareador, não, tá? Aqui eu estou passando somente a tinta. Aqui eu vou com cuidado. Se você sentir uma dificuldade, não conseguir utilizar aí o pincel, que é esse aqui, o número 6, que é um pincel maior, você pode usar o pincel número 4, porque ele vai preencher muito bem e não é tão grande para você fazer as curvinhas. Aqui também, gente, eu estou fazendo com um tamanho de desenho aproximadamente 15 centímetros, tá? Então, a altura do desenho. Então, você pode até mesmo imprimir o desenho. Inclusive, eu vou deixar para vocês o risco lá no meu Instagram, Maravilha de Baby. Você pode pegar, printar a tela, tá? Ou então procurar na internet mesmo como... imagens para Toy Story, né? Você digita o nome do personagem, que no caso é o Woody, e você vai digitar assim, para desenhar ou para pintar imagens, tá? Aí vai aparecer para você várias. Então você vai copiar ali da tela mesmo do seu notebook e você pode, gente, ampliar também, pedir para imprimir tamanho maior, bem maior, porque para treinar, quanto maior o desenho, melhor. Aí você pode pintar em um tecido chamado tricoline, que é um tecido branquinho, 100% algodão. Ele é ótimo para você treinar suas pinturas. Eu sempre recomendo esse tecido e para você treinar o contorno, tá bom? Aí você, depois que já tiver se sentindo seguro, isso é, se você ainda não estiver seguro de pintar diretamente na toalha, aí sim você pode fazer nas toalhinhas infantis. Eu sugiro que você faça em toalhas para crianças que vão para a escolinha,
porque as crianças amam esses personagens, né? E aí você pinta e coloca também o nome da criança, personalizando, deixando a toalha bem exclusiva, tá bom? É uma sugestão aí que é assim que eu faço. Depois que eu passei aqui o salmão bebê em um bom pedaço aqui do desenho, eu pego um pincel menor, também da Condor 456, pode ser o da Tigre número 2 também, tá? É o pincel menor que você tem aí. Pega um pouquinho da tinta pêssego na ponta desse pincel, tá? Bem pouquinho. Você vai agora fazer sombra em alguns pontos específicos. Por enquanto, eu só passo mesmo a tinta pêssego em algumas partes aqui também no pescoço, abaixo do rosto. Limpo o meu pincel, tirando todo o excesso, com movimento circular. Eu misturo essas cores, tá? Pega um pouquinho aqui, outro pincel, que é o número 6, um pouquinho do salmão bebê. E vou aqui misturando as duas, que eu quero deixar bem certinho para não ficar tão marcado, tá bom? Eu tô observando aqui que com essa toalha com fundo, parecendo nessa cor que é um chocolate claro, um marrom café, ele ficou um tom de salmão, assim, um pouco alaranjado, tá? Eu vou aqui fazer uma outra mistura. Vou pegar um pouquinho do meu marrom café mesmo, para fazer uma sombra por cima dessa, tá, gente? Eu achei melhor, vai realçar mais ainda a pintura. Pego aqui um cantinho de pincel, coloco lá bem em cima, onde eu coloquei aquela hora ou outra. Olha só que diferença, ficou perfeito. Pego um pouco mais para fazer aqui na entradinha da orelha, tá? Essa profundidade aqui. Pode usar o pincel menor, como eu sempre falo. E aqui também. Toda vez que você for colocar fundo, sempre coloque pouquíssima tinta no pincel. Daqui pra frente eu vou utilizar esses dois tons, tá? Vou guardar aqui o meu pêssego, porque eu tô substituindo pelo marrom café. Agora eu pego aqui um pouquinho desse da base e vou esfumando em movimento circular, porque eu quero sombrear bem, misturar bastante, para não ficar marcada a minha pintura, tá? Vou lavar o pincel para tirar todo o excesso de tinta e vou aqui misturando um pouco mais. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Talvez aí pela câmera você não consiga ver as cores tão originais das tintas, por causa de filtro, e é necessário a gente fazer uma edição, né, nos vídeos e nas fotos. O que acontece? Eu vou ver se eu consigo deixar para vocês aí uma foto, tá? Uma imagem com ele bem mais próximo ainda do original. Isso já aconteceu com a aula passada, vocês podem observar que no início do vídeo eu deixei lá uma imagem com ele com a cor bem original das tintas, tá? E do personagem. Então, de acordo, né? Aqui, talvez aí vocês estão vendo que tá muito claro, mas na realidade aqui pra mim não está não, é a cor de pele. Outra coisa aqui também, pelo fundo ser com um tom bem amarronzado, que é o da toalha, ele acaba ficando assim, parece mais claro ainda, destacando ainda mais. Nesse caso, se você pintar esse desenho usando as mesmas cores, além de ficar bem original aí pra você, quando você pintar na toalha branca, você vai ver que vai destacar muito mais, tá? Não se preocupe com isso não, tá tudo certinho, é só seguir as cores que eu estou indicando. Ou cores parecidas também, que eu sempre coloco para vocês uma segunda opção. Aqui eu peguei um pouquinho de marrom café para fazer a sombra onde eu já passei o tom, tá? Vou lavar meu pincel. Com cuidado, eu pego um pouquinho aqui com o próprio salmão bebê e vou completar aqui, gente, porque aqui por baixo, olha, da sobrancelha tem a pele dele.
E aí, eu já pego um pouquinho de marrom café e já continuo fazendo aqui, olha. Passo só um pouquinho e já espalho. Pego aqui um pouco mais de salmão bebê, porque aqui por cima tem um pouquinho. Vou aqui, gente, passar aqui por cima para aparecer o meu risco, tá? Por baixo. É só você passando bem aos poucos, devagar. Eu vou aproveitar, vou espalhar esse primeiro para não manchar. Após ter passado aqui, gente, eu vou pegar um pouquinho de tinta e voltar a fazer ao redor da sobrancelha, porque eu não finalizei ao redor do olho, lembrem? Olha, esse pincel é um pincel muito macio. Isso quer dizer que ele obedece exatamente os meus comandos aqui, então eu consigo fazer todo o redor dele aqui bem certinho, tá? Por isso que eu recomendo os pincéis da Condor. Gente, eu vou deixar os links aqui também, tá? Que são importantes e interessantes para vocês. Aí vocês vejam esses links de indicações, tá? Seja de outros vídeos, de materiais, de tudo. Então vocês cliquem para conhecer, tá bom, gente? Quando você acessa o vídeo, você já vê logo uma setinha para baixo. Depois você vê escrito, né, toda a descrição e abaixo do vídeo e logo depois uma palavrinha escrito mais. Você clica ali naquele mais para você ver mais ainda o que está abaixo, porque talvez você não saiba disso, né? E aí você não vai encontrar os links que eu estou falando aqui. Os links ficam bem abaixo desse vídeo mesmo, tá bom? Bem ali na parte da descrição deles. Aqui, olha, eu tô fazendo a mesma coisa do outro lado onde tem a sobrancelha. Agora, com esse aqui, vamos fazer sombra, tá? Que é o marrom café. Eu vou fazer bem aqui abaixo do chapéu, na testa. Desculpa, abaixo do cabelo, né? Tem um cabelo aqui também. Vou lavar o pincel. E passo ele mais uma vez assim, espalhando. E misturando as duas cores. Antes delas secarem, né? Pego um pouco mais. Por baixo aqui da sobrancelha também eu vou fazer um pouco. Lavo o pincel para tirar o excesso. E eu misturo as cores. Se for necessário, eu vou passar um pouco mais de pêssego. Pêssego não, de salmão bebê. No nariz eu pego um pouquinho desse salmão bebê e faço aqui um contorno. Aqui por cima do olho tem um pouquinho ainda de pele, que é esse salmão bebê, ou amarelo pele, se você estiver usando ele, tá? Vou pegar meu pincel mais fininho que eu tenho aqui para fazer esse detalhe aqui do olho. Porque ele vai deixar destacado, na hora de eu contornar, eu consigo ver esse pedacinho já pintado, tá? Só para eu contornar. Quando eu for fazer o acabamento. Vai ficar assim por enquanto. Aqui eu pego um pouquinho na ponta do pincel, perto aqui da parte do nariz, e faço aqui, tá? Só uma sombra. Agora eu vou espalhar essa sombra. Ele tem uma expressão aqui, né, gente? Então, essa expressão eu faço ela aqui, tá? Pra realçar. Pego um pouquinho de pele, né? E vou dando umas batidinhas por cima só pra não deixar tão escuro e tão evidente. Pego um pouco aqui da sombra. No canto da boca também eu faço. Tudo bem aos poucos. Você que tá aprendendo a pintar agora, gente, você nunca coloca seu pincel... atola ele na tinta, não.
principalmente para fazer o que eu estou fazendo, que é a sombra. Sempre você vai pegar aos pouquinhos, faltou, pega mais. Porque se você pega toda a tinta aqui no pincel, carregado de tinta mesmo, e coloca ele ali na sua pintura, você não vai conseguir depois tirar, tá? E vai ficar feio, não vai realçar, porque não é assim. Vou aproveitar e vou pintar a mão dele também. Pego aqui, nem precisa lavar o pincel, vou preencher toda a mão. Que aí eu já finalizo tudo que tem a cor de pele, né? Pro início. Pra gente já partir para outra posição aqui, tá? Outra etapa. Então vamos lá. Aqui eu só estou pegando tinta e preenchendo. Até que nessa hora não tem problema pegar tanta tinta, que não tem muita regra aqui. A única regra que tem ao você preencher é não deixar ultrapassar o risco. Aí você vai com mais cuidado quando chega assim na borda do desenho, olha. E pra dentro aqui pode ficar à vontade. Aqui ainda eu faço esse detalhe, tá? Só a mão, porque ali é a camisa, né? Então, depois que eu fiz assim, eu venho com um pouquinho da sombra, que é a mesma cor que eu usei ali do rosto, e passo por baixo assim dos dedos, olha, para destacar os dedos. Agora eu faço essa mistura, eu vou puxando aqui para baixo essa tinta e passo um pouquinho com o pincel sujo aqui embaixo, limpo o pincel aqui no tecido, passo ele puro ali sem tinta, só mesmo para misturar e não ficar manchado, tá? Se faltar um pouquinho, pego aqui da cor de pele, passo ali no meio e pronto. Misturei, tirei toda a sombra. Agora eu continuo fazendo sombra entre os dedinhos e para isso eu vou fazendo só uns risquinhos assim entre eles. Limpo bem aqui, tá? Não precisa lavar. Ia falar lavar, mas nem precisa. Vou trocar de pincel. Quero um bem pequeno aqui agora, porque o espaço é muito pequeno. Aqui é só para misturar essa cor que eu coloquei para separar os dedos. Agora, para realçar, onde eu tirei aqui, né, o contorno, eu faço isso, tá? Porque quando secar, ele já vai ficar destacado aqui para mim. Esses pincéis pequenos são ótimos para esses detalhes menores, tá, gente? É bom você comprar pincéis assim para você, se você não tem aí já. Se você tem, você pode utilizar o que você tem na sua casa. Não precisa ficar gastando dinheiro. Pronto. Gente, eu tenho feito postagens ali também na aba comunidade. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, nessa entradinha aqui do nariz. Tá? Eu tenho feito postagens ali porque ali eu até recentemente falei sobre os cuidados, tá? Que quem é iniciante deve tomar. E um deles é comprar materiais, né, com exagero. Nunca faça isso, compre aos poucos, experimente. Então, assim, são dicas legais, tá? Quando você entrar no canal do YouTube, você tem lá a aba comunidade. Curte lá, comenta também se você concorda comigo. Tem dicas, tem pensamentos, coisas interessantes que tem a ver com a pintura que eu coloco ali para vocês, tá bom? Vamos seguindo aqui com a próxima etapa. Gente, para pintar o cabelo, vamos usar aqui o próprio que nós usamos para fazer o fundo, né? Para escurecer um pouquinho o rosto, a pele, que é o marrom café. Depois que eu vou preencher tudo aqui, todo esse espaço do cabelo, que é tão simples e fácil, olha, peguei a tinta, tá? Vou pegando a tinta assim e passando, até onde o meu pincel ali alcança. Eu vou trocar de pincel, tá? Como podem observar aí, o meu pincel é muito grande e muito largo para o espaço.
Então, sempre eu vou trocando os pincéis. Gente, para ter um resultado bacana, bem feitinho, uma pintura bem bonita, é necessário usar essas dicas que parecem ser tão bobinhas, né? Mas não, são importantes e fazem parte. Peguei um pincel menor de novo, que é aquele que eu estava usando anteriormente, e simplesmente vou completando aqui os cantinhos. E mesmo assim, ainda vou precisar trocar novamente de pincel. Eu vou pegar aqui o número 4 da Condor, esse cabo vermelho aqui, ele é ótimo porque, gente, em comparação, deixa eu fazer uma comparação aqui para vocês verem do que eu estou falando. Um minuto, deixa eu tirar o meu pincel aqui da água que eu acabei de colocar. Nunca deixe o pincel estar na água, não pode. Olhem só, são pincéis de número 6, tá? De referências diferentes e marcas diferentes, Tigre e Condor. Pessoal, se vocês conseguirem reparar bem, vocês vão ver que a virola, que são esses metais, são a mesma largura, por isso o número 6. Então, isso aqui é padrão, tá? O que difere aqui, tanto da marca quanto dos pelos também, é aqui, gente, olha só. Né? Esse tem mais pelo, ele é um pouco mais espesso, esse é mais fininho, slim. Então, com esse, eu consigo entrar bem nos cantinhos com o pincel até de lado, sem necessidade até mesmo de usar o meu de contorno, tá? Por isso que eu sempre indico marcas diferentes para vocês terem experiência com cada um. Porém, esses aqui já são, mesmo sendo fininhos, eles são muito macios e às vezes eu preciso de uma força a mais para misturar mais a tinta. Então, esse vai fazer a vez. Entende por que é bom ter mais? Acredito que tá dando aí para vocês verem, né, pela câmera, apesar que tá dando uma sombra aqui, mas dá para ver. Esse é o número 4, ele tem aqui o tamanho menor, né, visivelmente. Então é isso, gente. Era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Vamos seguindo com o número 4. Eu quero preencher aqui agora o cabelo, né? Pego aqui um pouquinho, continuando aqui. A tinta molhada é mais clara. Quando ela seca, ela escurece, tá? Ela fica bem mais escura. Gente, vou tirar uma dúvida aqui de algumas pessoas que pode ser a sua dúvida também. Vou aproveitar. Tem pessoas que estão querendo saber comigo se começa a pintura, se pode finalizar ela depois. Ah, precisou de sair, precisou de uma coisa urgente, não deu tempo de terminar a pintura toda e precisou sair. Tá, se for urgente não tem nem como, né, gente? Tem que realmente deixar para depois. Só que se você se planejar, pegue uma pintura para fazer, já termine ela. Sabe por que eu estou falando isso? Por algumas razões. Uma delas é quando você deixa a sua pintura na tábua, se ela tiver com cola por baixo, se ela tiver que nem a minha com papel ofício que eu gosto de colocar, e se for fraldinha, que é mais fininho, se for ainda aquele tecido tricoline branco, ele é tão fino que quando você passa a tinta assim, ele vai transferir para trás, né, para o avesso. Se você ficar deixando a tinta ali, tecido ali secando, a próxima vez eu vou voltar, vou sentar e vou continuar pintando. Ele vai secar ali. E quando você finalizar tudo mesmo e retirar, vai soltar pedaços de papel no fundo, atrás no avesso, vai arrancar a cola da tábua juntamente com aquele resto de tinta que vai ficando mesmo na tábua. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês direitinho, tá? Essa questão da tábua, como que ela fica com o passar do tempo. Eu quero depois gravar um mini vídeo aqui com dicas para vocês para fazer a limpeza da tábua. Então aguardem aí. Então, gente, sempre retire, tá? Rapidamente, tente fazer a pintura por completo. Essa é a minha sugestão, tá? Depois que eu preenchi aqui com essa cor, vamos com o rústico fazer sombra. Pouca tinta no pincel, mais um pouquinho, perto aqui do rosto.
Vou só marcando por enquanto, tá? Eu prefiro que fazer essas marcações aqui perto do chapéu. Por quê, gente? Depois eu venho com o pincel só esfumando, misturando mesmo as cores. Ao redor da orelha. Aí eu faço assim com o pincel de lado, vou puxando já. Um pouco mais na ponta. Não precisa ser muito, só em alguns pontos, tá? Aqui eu já vou misturando. Com o pincel de lado. Vou lavar esse pincel. Vou pegar a própria cor aqui de pele que eu usei, que é o salmão bebê. Como ele é clarinho, pode usar o palha ou marfim, até mesmo o branco. Só que eu vou usar essa cor. Eu vou fazer, gente, um brilho, como se fosse um reflexo aqui, tá? Vou fazer acompanhando o formato do cabelo. Reparem. Esse pincel já não dá muito pra fazer isso não, então vamos trocar? Eu quero pegar um pincel mais firme. Aquele é muito macio, ele é ótimo para preencher. Aqui eu coloco tinta de um lado só do pincel, um pinguinho de tinta. Faço ali, esse já é perfeito. Aí já faço já assim, olha, tá? Eu já puxo aqui. Que quando secar, vai ficar o efeito que eu preciso, tá? Pode aproximar ali. Aqui eu vou consertando assim enquanto ainda tá molhado. Faço mesmo aqui também, nessa descidinha. Gente, é pouca coisa, só pra clarear mesmo e fazer um ponto de luz, tá bom? Não é pra colocar aquele brancão aqui e deixar o negócio regalado, não. É só um pouquinho mesmo. Inclusive, vou fazer isso aqui também, ó. Com a sombra. E aqui está pronto, tá? Só isso. Para o chapéu, nós vamos utilizar cores, tá? Porque ele é bem simples. Duas cores aqui por enquanto. Eu vou fazer o preenchimento com ocre e ouro. Deixa eu pegar aqui os meus pincéis. Que eu vou utilizar primeiro esse, tá? Número 6. Ocre e ouro. Posso preencher tudo. Se estiver muito quente e estiver secando rápido, pode fazer aos poucos. Mas eu começo aqui do topo, porque eu vou fazer uma sombra aqui nessa linha, tá bom? E tá por baixo, né? Essa aba aqui, essa parte de trás, aliás, tá por baixo. Aí, gente, eu vou preencher aqui, nesse encontro desses dois, desse risco, na verdade. O pincel mais firme, ele faz com que a tinta entre melhor no tecido. Simplesmente eu vou espalhando. Vou deixar na descrição do vídeo, aqui abaixo desse vídeo aqui para vocês, tá? Todos os nomes das tintas, numerações dos pincéis do trabalho de hoje. Como sempre, tá? Eu deixo. Tô virando a mão aqui da melhor maneira para vocês conseguirem ver. Só preencho aqui, vou preencher tudo. E ainda vou trocar de pincel, tá? A melhor forma de você misturar, gente, e passar a tinta mesmo, assim, para ela ficar bem fixada no tecido, é com movimento circular, tá? Simples assim.
Vou pegar um pincel menor. Às vezes, gente, você pode sentir, tá? Ou pensar, assim, passar pela sua mente, assim, em desistir. Ou mesmo assim, eu não tenho espaço para fazer a pintura. Eu não tenho espaço meu, eu gostaria de ter o ateliê dos meus sonhos. Então a família não te apoia, ou você tem muitas pessoas aí ao seu redor que além de não apoiar ainda faz barulho. Então assim, gente, não é fácil, né? Lógico, tudo para você conquistar é assim mesmo. Mas não desiste não, porque você pode começar num cantinho do seu quarto. Você pode começar a fazer a pintura com uma mesinha simples. Tudo é assim, o importante é o conteúdo, né? O importante é o seu trabalho. Aqui eu vou pegar um pouquinho de rústico na ponta do pincel pequeno e vou fazer já a sombra, tá? Aqui. Então, gente, comece mesmo com o que você tem, do jeito que você está. Não fique esperando você ter um ateliê, tá? Não fique aguardando aí o tempo, porque senão o tempo passa, você vai bater aquele arrependimento, vai pensar assim, nossa, por que eu não comecei? Porque assim, quando você começa e você já vai fazendo com o que você tem em mãos, é na prática do dia a dia que você vai melhorando e adquirindo mais. Porque aí você vai crescendo, as pessoas vão te conhecendo, vão fazendo as encomendas para você, você vai tendo o seu dinheiro e reinvestindo no seu negócio, e assim você vai crescendo, compra uma mesa melhor, compra os materiais, você vai trocar, vai ter até um espaço, vai montar o seu ateliê e vai ficar feliz. Porque se você esperar a oportunidade, é agora. Então faça, tá, gente? Comece. Porque eu estou falando porque eu sei que tem pessoas aí desse lado agora que tá querendo desanimar. Que pensa da forma que eu estou falando. Porque é até natural isso acontecer, né? Com muitas pessoas. Ninguém vai começar um negócio para ter sucesso já com tudo pronto, tá? Exige um esforço, um trabalho, tudo é assim mesmo. Então é assim, tá bom, gente? Olhem só. Eu estou fazendo uma sombra aqui perto, tá? Aqui atrás da orelha também. Passei um pouquinho de ocre e ouro por cima. Fiz a mesma coisa ali para fazer a profundidade. Agora eu pego um pouquinho de ocre e ouro junto com um pouquinho aqui no mesmo pincel. Juntos no pincel, né? Vou esfumando aqui na aba. Na parte de baixo. Pode fazer com marrom, tá? Com cuidado para não atingir ali a pele. Vai limpando o excesso do pincel aqui, da tinta nele, no tecido. Pega um pouquinho mais de ocre. E vai fazendo assim, tá? Movimento circular para misturar todas as cores. Vou até trocar por um pincel maior, para misturar, e o maior é melhor. Muitas das vezes, pessoal, até mesmo na hora de pegar a câmera, tá na hora de filmar para vocês o conteúdo, os cachorros da vizinhança, aqui de casa mesmo, começam a latir, começam a fazer barulho. Então tem que ficar pausando o vídeo, cortando. Então assim, para ninguém é fácil, às vezes a gente não tem aquele estúdio dos sonhos, local que é todo acústico, né, para você não ter esse problema com barulho. Então às vezes sai aí no fundo os latidinhos, os cachorrinhos, até pássaros, é trem passando, é avião, é carro. Então, gente, é super normal. Isso não pode fazer a gente parar, não é mesmo? A gente tem que continuar com o nosso conteúdo, continuarmos a fazer aquilo que a gente ama, que é o nosso trabalho do dia a dia. E eu faço com muito carinho, tá, gente? De coração aberto mesmo, porque realmente eu não sou patrocinada, né? Então eu faço e apresento aqui os materiais, tudo que eu utilizo, porque eu gosto, porque eu sei que funciona, porque é bom, tá? Eu amo dar aula, né? Sempre ministrei aulas presenciais e
com a pandemia na época, né, quando surgiu, eu tive essa ideia de montar então um canal para dar as aulas online, porque já não podia na época ir mesmo até as alunas. Foi a melhor coisa que eu fiz, tá, gente? Então, eu amo assim, e vocês também vão gostar. Se planejem e faça aí também. Aqui eu estou fazendo todo esse conserto onde estragou um pouquinho ali a pintura. Estragou que eu falo assim, passou por cima. Agora eu vou fazer luz, tá? Deixa eu só consertar aqui a pontinha da orelha. Com esse mesmo aqui, que é a cor, vou trocar de pincel. Vou pegar o menor. Tá? Aqui um pouquinho assim. E vou colocar bem nas bordas, olha. Pode ser com branco, pode ser o palha, você pode usar aí o salmão bebê. São pontos de luz que eu quero destacar aqui nessa pintura. Vou passando assim, olha, na maior simplicidade. Então, pessoal, vamos continuarmos aqui para finalizarmos o rosto, tá? Vou fazer os olhos, que é bem simples de fazer. Aqui do lado está o Buzz, que foi a pintura da aula passada, sugerida aí por uma inscrita aqui do canal, e também teve outras pessoas em outras redes que também queriam que eu pintasse, então reuni tudo. Gente, se você quer ver a pintura sua sugerida aqui, tá? No canal, deixe seu nome, tá bom? Nos comentários e de onde você é, para que eu possa falar seu nome aqui, tá bom? No decorrer do vídeo. E assim vamos seguindo então para finalizar esse aqui também, que é outro pedido. Então vamos lá, né, gente? Com branco eu vou preencher toda essa parte, tá? Aliás, eu vou passar até por cima, porque a parte do centro, né, essa bolinha aqui, ela é pretinha. Então não vai fazer diferença não, tá, gente? Não vai atrapalhar em nada não. Vou preencher tudo aqui com branco, vou tirar aqui esse excesso. Com o pincel zerinho, porque ele vai alcançar todos esses cantos que eu preciso. Com o pincel zero eu consigo alcançar todos os cantos. O espaço é pequeno demais, então tome bastante cuidado. Eu já faço os dois. Acompanhando certinho aqui o risco, tá? Da expressão do olhar. Por enquanto eu só preencho com o branco com todo cuidado. Com a própria unha dá pra fazer, tá, gente? Correções. Assim como o tempo todo eu faço. Enquanto a pintura ainda está molhada. Agora, vou pegar aqui para vocês verem como é simples. O cabo do pincel vai ser suficiente para eu fazer o que eu vou mostrar agora. Vou pegar aqui a cor rústico. Rústico é uma cor bem escura, pode ser terra queimada, pode ser o sépia, se você aí não tem, tá? O rústico. Com cuidado aqui eu pego a tampinha com a tinta. Eu pego aqui, gente, olhem, o cabo do pincel, encosto aqui na minha tinta, tá vendo? E ali agora na pintura. O olhar dele está direcionado para cá, para a esquerda, para esse lado. Então, eu vou jogar um pouquinho. Esse pincel tá pequeno. Vou pegar um maior, um rabinho maior. Pode ser também, gente, essa ferramenta aqui, tá? Que é essa estrelinha, parecendo uma estrelinha com 6 pontas, né? Que na verdade é da marca Tigre, se chama Pinta Bolinha. Tem 6 pontas, então eu vou pegar o número 6 aqui, que é a maiorzinha, molhei ali, que é a mesma coisa correspondente ao cabo do pincel e tal. E aí você vai encostar. Eu vou aumentar esse espaço aqui, essa bolinha, e vou aproveitar e já fazer a outra, tá? Com cuidado para a direção, tem que estar direcionado para o mesmo local. Se é para a esquerda, eu vou fazendo assim até chegar ao tamanho que eu quero. Vai encostando, olhando de longe, tá? Para sair bem certinho. É isso aqui, tá bom?
com todo cuidado. Deixa secar um pouquinho. Para a gente fazer pequenos concertos, eu gosto de passar o pincel de contorno. E se saiu fora, utiliza a ponta da caneta para tirar aqui o que foi exagerado. Tá? Se for necessário, passa até o branco. Mas aqui não vai ser necessário. Ainda com o rústico, eu vou fazer a sobrancelha. Não quero fazer nada aqui com preto, tá? Até então, eu vou pintar a sobrancelha com a mesma cor. Esse pincel é ótimo para fazer isso aqui, tá? Da mesma forma. Depois que é preenchido aqui a sobrancelha, a gente vai aqui só fazer o contorno com todo cuidado. Por cima do risco, o contorno. Tem aula aqui no canal que eu já trouxe para vocês como fazer um contorno mais perfeito, como treinar na prática. Eu vou deixar o link para você na descrição aqui, tudo bem certinho, tá? Aqui abaixo do vídeo. Olha, gente, assim, maior recomendação para vocês que eu vou falar aqui agora, para fazer um contorno bem feito, é você deixar a tinta bem mais maleável, tá? Colocando gotas de água filtrada e misturando dentro aqui da própria tampinha, ou mesmo fazer a mistura aqui no pratinho, tá? Gosto bastante de fazer a mistura, porque aí a sua tinta, não vai ficar grossa. Não tem como fazer um contorno fino, delicado, com a tinta muito grossa, tá? Muito consistente. Ela também não pode ficar muito ralinha, por quê? Senão, gente, ela vai expandir e vai ficar muito manchada. Ela vai manchar o trabalho, tá? Então tem que ficar assim. Você vai colocando gotas mesmo de água e filtrada por ela ser sem cloro, né? O cloro estraga mesmo a pintura. Você pode comprar também da marca Acrylex, não é diluente não, é o Aquarela Silk, que é mais ralinho, é aquele translúcido, né? O transparente, que fica transparente. Então você pode também comprar ele, tá? E pingando as gotinhas da mesma forma, colocando bem pouquinho. Eu não recomendo você colocar dentro do potinho a água, nada que vai diluir aqui dentro. Sempre na tampinha ou aqui no pratinho, melhor ainda. Aqui, gente, eu estou contornando ainda e com esse mesmo tom, tá? O rústico. Observe que eu vou limpando o pincel, olha, tirando o excesso. Se acabou, eu pego um pouco mais. Eu não fico passando o pincel sem a tinta, tá bom? Eu reparo aqui, acabou a tinta, eu já volto. Onde ficou muito clarinho, eu reforço o contorno, tá? Vou fazer o outro pra gente ver se vai faltar algum retoque. O olho tem que ser bem assim mesmo, a gente tem que fazer o máximo para ficar um parecido com o outro. Apesar desse aqui estar, né, ele fica como menor mesmo, mas tem que ficar bem pelo menos parecido, tá? A posição aqui, ele não tá de frente, ele tá de lado, então eles são diferentes mesmo. Mas a proporção do tamanho tem que estar bem próxima. E a gente acompanha pelo desenho, né? Porque eu acompanho aqui pela internet. No Google mesmo você consegue os riscos. Mas para facilitar para você, eu vou deixar o risco já lá no Instagram Maravilhas de Baby, tá? A mão assim bem de pé, pincel bem fininho assim como esse, ele é ótimo para fazer esse trabalho.
Eu vou reduzir um pouco, gente, esse aqui. Vou fazer aqui foi bom acontecer para vocês verem como que eu faço. Eu estou achando ele um pouco... Eu simplesmente estou tirando a tinta, tá? Com a ponta da caneta. Lavo o pincel. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta, mas trazendo ele mais para esse lado. O que eu tirei lá, eu vou acrescentar para esse lado, porque ele ficou meio que zaroinho, né? E não pode, ele tem que estar olhando todo para a mesma direção. Porque a expressão dele é essa. Exatamente isso, tá? E nós vamos consertar ali onde que tá o branco. Você tem que ter essa observação, né? Essa sensibilidade, observar se tá faltando alguma coisa, se tem que retirar outra. Agora a gente pega o branco e eu vou reforçar onde eu tirei. Aqui assim eu já posso passar com esse pincel mesmo de contorno, tá? E pronto, se faltar, depois de seco, eu ainda reforço um pouco mais. Vou deixar assim por enquanto. A gente vai olhando e vai vendo tanta coisa que tem que mexer, né, gente? Eu sou assim. Eu vou consertando, eu vou passando mais tinta até chegar da forma que eu quero. Um pouquinho mais aqui. Essa bolinha não está tão redonda, tô consertando ela, tá? Vou aproveitar que eu estou também com rústico e fazer um contorno aqui. Aqui eu já faço na lateral. Pego um pouquinho mais e vou fazer aqui o nariz. Tiro o excesso, até aqui na ponta da minha mão mesmo. E faço um traço fino. Do lado esquerdo aqui, gente, eu posso contornar também. Aqui eu faço um risco, tá? Redondinho. Tiro o excesso aqui da tinta. Eu vou parar aqui porque eu tenho que fazer a boca, tá? Vou utilizar aqui o branco para fazer primeiro o dente, que eu quero deixar aqui o espaço dele certinho, tá, pessoal? O restante eu vou preencher depois. Eu vou fazer aqui o formato, igual tá no meu desenho.
O espaço é pequeno, tem que ir com calma. Agora, eu pego aqui o vermelho. E preencho a parte de baixo, deixando aqui no meio ainda sem tinta. E vocês vão ver por quê. Vou pegar um pouquinho desse vermelho no prato aqui, meu pratinho. Um pouquinho também, menos ainda, tá? Com o rústico. Vou misturar os dois para ficar um arrosado, meio vinho. Falta um pouquinho de rústico. Porque essa cor vai ser a de fundo da boca dele. Entre os dentes e entre a parte da língua, tá? Pode fazer com marrom também. Agora com o rústico puro e o pincel bem sequinho aqui, já lavado, eu pego um pouquinho e faço um contorno. Com todo cuidado, para você iniciar na pintura em tecido, os personagens são os melhores, tá? Porque tem aquela etapa de você fazer pintura de cabelinhos, tá? De bebês, também tem a etapa de fazer olhos, mais assim, bem original, tá? Então, quando você tá aprendendo a pintura, você tem que começar com o mais simples. E eu indico para você, sugiro você começar com personagens. Que ali você vai transferir, né, o personagem com a característica dele para o seu tecido. E seja bonequinho, seja o que for. Então é bem mais simples. Depois que foi feito aqui, agora sim eu posso continuar fazendo o contorno do rosto. Bem tranquilo aqui, devagar. Com o pincel bem fininho e mais de pé. Eu estou tombando um pouquinho aqui para você ver a posição aqui, tá? O risco, como eu estou fazendo. E para eu não cobrir mesmo a visão de vocês aí, tá? Em frente aqui à câmera. Gente, não esqueçam de deixar o like. Não esqueçam também de se inscrever, não deixe para depois, se inscreva já. E antes de sair do vídeo, tá? Também compartilhe esse vídeo, me ajuda aí a espalhar mesmo esse vídeo para mais pessoas que também querem aprender a fazer a pintura, tá bom? E aguardem os próximos vídeos com os próximos personagens e quais as novidades aí do canal. Aqui eu estou reforçando. Vou tirar um pouquinho do excesso aqui, tá? Nessa hora eu cobro aqui um pouquinho a câmera, mas é rápido. Prontinho. Essa primeira parte aqui de cima do rosto, agora eu vou dar continuidade fazendo a roupinha, tá? Vamos lá, gente. Vamos para a próxima etapa.
Eu quero preencher aqui a camisa dele, gente, com o amarelo ouro primeiro, tá? Eu pego uma quantidade aqui de amarelo ouro. Como a camisa aqui está por baixo, né, então eu vou preencher ela. Eu gostei bastante de pintar nessa toalha com essa cor, porque os tons de amarelo e marrom combinaram, né? Então ficou bem visível aqui os tons, mas você pode pintar na toalhinha azul, pode ser também na toalha verde, branquinha, tá? Essas toalhas aqui, existem delas com várias tonalidades para você escolher a que mais combina mesmo com sua pintura, tá? Eu vou ver aqui se eu consigo colocar para vocês, gente, o link abaixo do vídeo para vocês comprarem, tá? O material, se vocês quiserem aí comprar essas toalhas, as fraldas da marca Cremer, tá bom? Então, eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui para vocês comprarem, tá bom, gente? Aqui eu vou preencher essa parte da camisa dele aqui ainda, porque ele está com colete. Estou usando também o pincel número 6 para adiantar o meu trabalho, mas pode trocar de pincel conforme a necessidade, tá? Aqui ainda, enquanto seca um pouquinho, porque tem bastante tinta, eu vou passar aqui na manga, nesse outro lado. Para fazer o acabamento das toalhinhas, se você mesmo sabe costurar, gente, coloca uma tira bordada com a fita de cetim no tom de amarelo, vai ficar maravilhosa, tá? O tom de dourado, fica linda. É assim que eu faço as minhas toalhinhas, tá? Que fazem o maior sucesso aqui por onde eu vendo, tá, gente? Então, todas as minhas clientes que adquiriram o meu produto, minhas toalhas, elas gostam demais, porque eu gosto de usar acabamento de qualidade, fitas que não vão soltar tinta, fita de cetim da Progresso, tá? É uma marca que eu garanto, até as vermelhas não soltam cores, até as cores fortes não soltam tinta, não desbotam, tá bom? Então eu sempre vou indicar para vocês coisas boas, de qualidade. Agora sim, com o ocre ouro, que foi o mesmo que eu fiz aqui a base para o chapéu, eu vou escurecer, fazer o quê? Sombra, tá? Eu pego assim, olha gente, só um pouquinho e coloco nos cantinhos onde eu vejo que tem necessidade de fazer um pouquinho de sombra, tá? Vou fazendo aqui esse movimento circular. Aqui abaixo da estrelinha, né? Aqui atrás da estrela. Porque como a estrelinha está por cima, né? Estrela de xerife do Wood, aí ele vai ficar com essa sombra aqui, tá? Vai ficar com essa sombra aqui abaixo. Aqui ainda tem os botões que nós vamos pintar de branco. Vou fazer sombra aqui e aqui perto da mão. Lavo o pincel para tirar todo o excesso de tinta. Com ele assim, sem tinta, eu só passo em movimento circular dentro aqui da pintura para misturar os tons de amarelo.
Vamos aos detalhes. Com um pouquinho de branco na pontinha do pincel, eu faço uma iluminação aqui no ombro. Nas pontinhas aqui também, tá? E alguns pontos. Eu gosto de fazer isso para dar um contraste bem bonito. Agora eu limpo o pincel. Espalho um pouquinho. Antes de fazer o contorno e o xadrez da camisa, eu passo essa luz, porque depois não tem como eu fazer. Posso até fazer luz seca, que significa fazer luz por cima da pintura pronta, mas vai mexer muito com a questão do contorno, do xadrez. Vai manchar um pouquinho ou vai esfumar. Aí nesse caso eu prefiro fazer antes, para depois não ter que ficar dando retoque de novo, tá? No contorno. Aqui eu espalho, mas deixando um ponto branco, tá? Com o cabo desse mesmo pincel, molho aqui no branco, tá? Na tinta aqui, ó. Encosto ali e faço os botões. Eu vejo a marca deles aqui por baixo. Eu já quero fazer esses botões antes mesmo de fazer o xadrez da camisa. Deixa eu guardar minha tinta branca com o vermelho, vermelho vivo ou vermelho fogo. Eu tô usando vermelho vivo e esse pincel bem pequeno. Vou fazer o lenço, tá? Primeiro eu começo aqui da ponta, só preenchendo por enquanto. Com o pincel de lado devagar, eu vou passando essa tinta. Aqui também faz parte, tá? Com o meu pincel fininho aqui de contorno, eu faço o acabamento. Eu vou aproveitar com esse pincel, pego um pouquinho de púrpura, que é uma cor que eu quero fazer sombra aqui nos laços, por exemplo, no nó. Eu quero por baixo aqui colocar um pouquinho de sombra, aqui também. Eu já faço assim com o pincel bem misturando aqui já, sem segredo, tá? Que eu ultrapassei o limite. Pronto, já retirei. O mesmo que eu faria com pincel grande no espaço maior, estou fazendo com pincel de contorno. Esses botões podem ficar maiores. Vou aqui pegar como se fosse o cabo do pincel maior e vou deixar ele um pouco maior. Só estou aproveitando a tinta que já está aqui. E com o pincel eu faço os detalhes menores ainda. Vou preencher o colete dele com branco aqui, deixando espaço do preto, das manchinhas aqui, tá?
Eu faço assim todas as curvinhas, sem segredo. No risco, você vai fazer assim no seu desenho, vai estar lá no risco dele, tá? No desenho mesmo. Só passar pro tecido bem certinho. Aí, depois é só preencher com a tinta mesmo, normal. Eu sempre gosto de falar pra vocês, gente, como que é simples. Pra você não ficar pensando que é uma coisa difícil, um bicho de 7 cabeças, não. É coisa simples de se fazer. Aqui eu vou preencher assim. Com esse pincelzinho bem pequeno, eu vou fazer aqui com branco. Porque com pequeno eu vou respeitar aqui o limite, tá? Do desenho. Completo aqui também. Lavo o pincel. Vamos de preto agora. Preencher as manchinhas, né? Vou pegar aqui a tampinha do preto com o mesmo pincel, porém lavado e seco. Eu vou pegando o preto e vou fazer aqui as manchinhas. Onde não alcanço, eu deixo para fazer com pincel de contorno. Aqui essa manchinha ela é grande. Aqui tem também. Vou largar o meu pincel ali no cantinho, pego aqui agora o de contorno. Então aqui, gente, pode usar criatividade. Eu estou respeitando aqui o limite e posso criar manchinhas também, tá? Assim, olha, de acordo com o desenho. E aí, gente, estão gostando do desenho, da pintura de hoje? Já deixa o seu like. Deixa aí o joinha, tá bom? Que assim eu vou saber que você está gostando. E mais ainda, comente aqui, tá? Deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo. Agora, com o amarelo limão, eu escolhi um bem vibrante aqui para destacar a estrelinha de xerife.
A parte principal eu preencho com esse pincel assim mesmo. E agora eu faço todo o acabamento com esse maravilhoso pincel de contorno. Para finalizar, eu vou fazer o contorno bem suave aqui com o rústico. Essa cor eu vou utilizar em todo o desenho. Todas as partes contornáveis eu vou usar o próprio, tá? Vou completando onde falta aqui. Acaba a tinta, eu volto, pego mais na pontinha do pincel. Eu sigo aqui, gente, olha, um risquinho fino, acompanhando o modelo do ombro aqui, tá? Do braço, olha. Até o limite da minha toalha. Primeiro eu faço todas as linhas iguais. E depois eu faço da outra forma para formar o quadriculado, tá? Com toda a delicadeza assim. A característica da roupa dele tem que ser feita, né? Bem certinho. Que afinal de contas é o que enfeita mesmo a camisa, né? Então, gente, prosseguindo, né? A gente vai finalizando os detalhes. Toda vez que eu estou contornando meu trabalho, estou finalizando ele, eu ainda dou uma olhada assim no geral, para ver se não está faltando alguma coisa, tá, gente?
Aqui eu faço um risco no meio principal, de um botão ao outro, tá? Aqui eu posso fazer o detalhe, tá? Do xadrezinho assim. Dividindo aqui, tá, gente? Como eu não fiz o risco, então eu vou olhando aqui no desenho. Para ficarem assim bem parecidos assim a distância. Agora, gente, eu tiro todo esse excesso aqui onde eu passei que ficou para mais, onde ultrapassou aqui, tá? E faço meu contorno do outro lado. Agora no braço. Posso contornar a mão da mesma cor. Lembrando que eu estou usando a tinta rústico. Pode ir fazendo assim, gente, aos poucos, bem tranquilo, tá? O contorno não pode ter pressa. E para você se sentir mais seguro na hora de contornar, você tem que simplesmente treinar mesmo, tá bom? Treinar muito, porque cada vez mais você treina, cada vez mais você faz aí o contornos e mais contornos, os próximos vão ficando melhores, todos vão ficando melhores. Aqui eu faço 2 riscos assim de comprido e agora eu vou fazendo assim, tá? Dividindo a largura deles, tá? Parecida com a do outro braço.
Aqui tem um bem fino assim, e esse eu divido ao meio, mais ou menos, né? Mas o mais certinho que você conseguir fazer, tá bom? E aí eu faço assim, eu faço um e faço a outra mais aqui. Agora eu quero fazer o detalhe do olho, para finalizar aqui, desse lado aqui, tá? É um brilho. Só encosta meu pincel na tinta branca e coloco ali. Vou reforçar a estrelinha, porque o fundo da toalha é um fundo escuro, então aqui ela ficou quase que transparente, com esse amarelo limão que é muito claro. Aqui eu preencho mais. Quando secar, se for necessário, eu faço de novamente aqui, só para destacar mais a estrela. Eu vou contornar essa estrela com o mesmo tom. Eu acho que ela vai ficar mais bonita e mais aqui destacada. Com certeza. Se você não tiver amarelo limão, faça com amarelo canário. Fica linda também. Gente, chegamos mais o final aqui de mais uma aula. Nos encontramos aqui na próxima aula, tá bom, gente? Fiquem todos com Deus e até o próximo.